Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem algemas, não tem carcereiros visíveis. E exatamente por isso é a prisão mais eficiente, mais perversa, mais silenciosa que existe. E o mais irônico e trágico é que quem constrói essa prisão é você mesmo. Tijolo por tijolo, corrente por corrente. E sabe qual é o material dessa cela invisível? Uma única palavra: controle. Sim, controle. A necessidade sufocante, desesperada, neurótica, disfarçada de racionalidade, de tentar garantir que a vida siga exatamente do jeito que você quer, de tentar segurar o incontrolável, mapear o imprevisível, domesticar o caos. E enquanto você acha que isso te protege, o que na verdade está acontecendo é que isso te acorrenta. E aqui vai uma verdade que pouquíssimos têm coragem de encarar, e menos ainda têm coragem de te dizer. O desejo por certezas é a maior prisão mental que um ser humano pode construir. E você sabe que isso é verdade, porque é exatamente essa busca desesperada por controle que te mantém acordado à noite, ruminando cenários que nem aconteceram. É essa necessidade tóxica de querer garantir o amanhã, de prever reações, de eliminar riscos, que te arrasta para a ansiedade, para a exaustão, para aquela sensação sufocante de que a vida nunca está no lugar certo, porque adivinhe, ela nunca estará. E sabe o que é mais brutal? É que te ensinaram desde criança que isso é virtude, que ser uma pessoa organizada e previsível, planejada, centrada, é sinal de maturidade, de sucesso, de inteligência. E por acreditar nisso, você passou a vida inteira tentando transformar a vida, esse organismo selvagem, imprevisível, caótico, em uma planilha emocional, em um calendário perfeito, em uma sequência linear de garantias. Só que, enquanto você faz isso, você não percebe que cada tentativa de controle é, na prática, um convite à frustração. Porque a vida não respeita roteiro, nunca respeitou, nunca vai respeitar. E aqui, se Maquiavel estivesse sentado na sua frente, te olhando nos olhos, sem piscar, sem abaixar o tom, ele te diria, de forma fria, direta, irrefutável: o homem que busca controle absoluto sobre a vida torna-se, inevitavelmente, servo do próprio desespero. Porque quanto mais você tenta controlar, mais percebe que nada obedece. Quanto mais tenta segurar, mais tudo escapa. Quanto mais se agarra às certezas, mais o mundo te dá provas de que elas não existem. Observe sua própria vida. Quantas vezes você fez planos perfeitos que desmoronaram na primeira curva? Quantas vezes acreditou que, se organizasse tudo milimetricamente, evitaria a dor, o erro, o imprevisto? Só para descobrir, do jeito mais cruel possível, que o imprevisto não só veio, como veio com juros, correção monetária e cobrança em dobro. Quantas vezes você se agarrou desesperadamente a respostas, a garantias, a previsões? E mesmo assim, foi engolido pelo caos, pela mudança, pela vida acontecendo do jeito que ela sempre acontece, do jeito que ela quer, não do jeito que você quer. E sabe o que é mais doentio nisso tudo? É que, apesar de perceber que o controle é uma ilusão, você continua tentando. Você continua alimentando a mentira. Você continua achando que, se planejar melhor, se organizar mais, se entender cada variável, se calcular todos os riscos, então talvez, só talvez, a vida finalmente obedeça. Mas ela não obedece. Nunca obedeceu. Nunca vai obedecer. Porque não foi feita para isso. E aqui mora a raiz da sua angústia, da sua ansiedade, da sua exaustão crônica, desse cansaço que parece não ter nome e nem fim. Porque o que te esgota não é o trabalho, não são os problemas, não são as dificuldades externas. O que te esgota é essa guerra interna, silenciosa, invisível, brutal,
onde você luta todos os dias contra a realidade, contra a verdade inevitável de que você não controla quase nada, de que nunca controlou e de que nunca vai controlar. E se isso te dói, ótimo, porque era para doer, porque só quando essa dor se instala, só quando ela rasga, só quando ela quebra de verdade a ilusão, é que algo novo, algo brutalmente libertador pode começar a nascer dentro de você. E esse nascimento começa exatamente aqui, com uma simples, desconfortável e libertadora constatação: eu não controlo, nunca controlei. E, talvez, isso não seja um problema. Talvez, isso seja, na verdade, a chave da liberdade. E é exatamente aqui, exatamente nesse ponto de ruptura, que começamos a destruir a mentira mais paralisante da sua vida. Porque tudo que vem daqui para frente nasce do colapso definitivo da ilusão do controle. Você acha que seu medo do desconhecido é natural? Que essa ansiedade constante, esse aperto no peito, essa necessidade quase desesperada de respostas, de garantias, de certezas, é algo que simplesmente faz parte de quem você é? Pois aqui vai uma verdade desconfortável e inegociável. Isso não nasceu com você. Isso foi instalado, isso foi programado, isso foi cultivado, treinado, reforçado, até se tornar tão automático que você já nem percebe mais. Desde que você começou a andar, a falar, a entender minimamente o mundo, te ensinaram, direta ou indiretamente, que não saber é perigoso, que não ter respostas é fracasso, que não ter controle é sinônimo de estar perdido. Olhe para trás, olhe para sua própria infância. Quantas vezes te disseram, com palavras ou com gestos, que você deveria saber o que quer ser quando crescer, que você deveria saber o que responder, como se portar, o que sentir, o que pensar. Quantas vezes você foi punido, criticado, julgado, só porque não sabia, porque estava em dúvida, porque estava confuso. E isso não parou na infância. Isso virou sistema. Sistema educacional, sistema social, sistema cultural. O mundo inteiro foi desenhado para te fazer acreditar que viver bem é ter um roteiro claro, uma sequência de etapas previsíveis, um plano de vida linear, onde cada fase vem depois da outra, sem desvios, sem caos, sem surpresa. E quando a vida, inevitavelmente, não segue esse roteiro, quando ela escapa, quando ela quebra a sequência, quando ela te obriga a encarar o vazio, a mudança, o incerto, nasce ela, a ansiedade. E aqui mora a brutalidade maquiavélica da coisa. Porque a ansiedade não é só um efeito colateral da vida moderna, ela é um mecanismo, uma ferramenta, um sistema de controle psicológico perfeito. Porque uma mente ansiosa é uma mente fraca, é uma mente que não foca no presente, que não constrói, que não cria, que não ousa. Uma mente ansiosa só sobrevive, só tenta não morrer, só tenta não fracassar, só tenta desesperadamente evitar o que ela nem sabe se vai acontecer. E enquanto isso, quem governa, quem domina, quem dita as regras, quem tem a sua atenção, a sua energia, a sua vida na palma da mão? Exatamente. O sistema que te ensinou a temer o vazio, a rejeitar o desconhecido, a fugir da dúvida, a se desesperar diante da mínima possibilidade de não ter uma resposta pronta, um caminho claro, uma garantia sólida. E aqui vai o golpe mais cruel e, ao mesmo tempo, mais libertador de todos. O que você chama de ansiedade não é um defeito seu, é um sintoma. É a consequência direta de uma mente que foi treinada, desde sempre, para odiar o que não pode controlar. E enquanto você não quebra esse treinamento, enquanto não destrói essa programação mental, você vai seguir rodando no mesmo ciclo. Desejo de controle. Vida não obedece. Frustração. Mais desejo de controle, mais frustração, ansiedade, exaustão.
colapso interno. Observe seus próprios pensamentos. Veja como eles funcionam. Veja como quase automaticamente você tenta prever, antecipar, calcular, garantir. Veja como sua mente reage ao menor sinal de incerteza. Como ela dispara cenários catastróficos. Como ela tenta, de forma desesperada, montar um quebra-cabeça que não tem todas as peças e nunca vai ter. E sabe qual é a parte mais insana? É que no fundo você sabe que não tem controle. Você já teve provas suficientes disso. Você já viu planos desmoronarem, certezas evaporarem, roteiros perfeitos virarem pó diante do primeiro sopro da vida. Você já sabe, racionalmente, que o controle é uma ilusão. E ainda assim, você não consegue parar. Porque não é sobre saber. É sobre condicionamento. É sobre uma arquitetura mental inteira, construída ao longo de décadas, que te ensinou que não saber é inaceitável. E se isso te incomoda, perfeito. Porque só quem se incomoda, só quem sente a dor de enxergar essa programação, tem a chance real de quebrá-la. Porque a partir daqui, e só daqui, é que começa o verdadeiro jogo. O jogo onde você começa pela primeira vez a olhar de frente para o vazio e, em vez de fugir, começa a perguntar: E se o vazio não for meu inimigo? E se, na verdade, ele for a chave? Porque a partir desse ponto tudo muda. E o que antes parecia ameaça, começa a se revelar como possibilidade. Existe um tipo de liberdade que a maioria jamais experimentará. Não porque ela seja inalcançável, não porque seja privilégio de gênios iluminados ou seres sobrenaturais, mas simplesmente porque ela exige um tipo de coragem que pouquíssimos, são capazes de sustentar. E essa liberdade não nasce de ter dinheiro, não nasce de ter status, não nasce de conquistar fama, aplauso ou reconhecimento. Ela nasce de um ato infinitamente mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais difícil. Aceitar que o caos não é seu inimigo, é seu habitat natural. Montaigne sabia disso. Maquiavel sabia disso. Dois pensadores que, separados no tempo, mas conectados pela clareza brutal da observação humana, entenderam aquilo que 99% das pessoas jamais terão coragem de sequer considerar. A busca por certezas é, na prática, uma das formas mais sofisticadas de escravidão mental que o ser humano já inventou. Porque quem precisa de garantias, quem vive refém de respostas, quem só se sente seguro quando tudo está perfeitamente definido, previsível, encaixado, é, por definição, um prisioneiro do próprio medo. Montaigne, lá no século XVI, fez o que a maioria até hoje não tem coragem de fazer. Ele não foi buscar respostas no mundo externo. Não foi procurar dogmas, verdades absolutas, regras universais. Ele fez o contrário. Ele olhou para dentro. Ele se trancou em sua biblioteca rodeado de livros de silêncio de pensamentos e começou a fazer aquilo que poucos fazem. Começou a investigar a si mesmo, suas contradições, suas incoerências, suas dúvidas, seus medos, seus próprios abismos internos. E ao fazer isso, descobriu algo absolutamente revolucionário. Não saber não é fraqueza, é liberdade. Enquanto o mundo inteiro estava desesperado por respostas, Montaigne aprendeu a viver bem com as perguntas. Aprendeu a se mover dentro da dúvida. Aprendeu a existir sem a necessidade sufocante de ter tudo resolvido. E nesse exato ponto, ele acessou uma liberdade que o mundo moderno sequer consegue imaginar. A liberdade de ser um ser humano, sem precisar fingir que é uma máquina de certezas. E aqui entra Maquiavel. Porque enquanto Montaigne olhava para dentro, Maquiavel olhava para fora, para a política, para a natureza humana, para os jogos de poder, para o teatro social. E no fundo, o que ele percebeu não era muito diferente.
Ele entendeu que quem sobrevive, quem prospera, quem vence no jogo da vida, não é aquele que tenta forçar o mundo a se encaixar no próprio roteiro. É aquele que entende que o mundo nunca vai obedecer. E justamente por isso, aprende a se mover dentro do imprevisível. Aprende a ser flexível onde os outros são rígidos. Aprende a se adaptar onde os outros colapsam. Aprende a fluir onde os outros paralisam. E sabe qual é o detalhe mais maquiavélico e mais libertador de todos? É que, quando você finalmente aceita que não saber não te enfraquece, mas te fortalece, algo muda de forma irreversível. Você percebe que enquanto todo mundo está ocupado demais tentando construir muros contra o caos, você pode simplesmente aprender a caminhar dentro dele. Enquanto os outros lutam, se desgastam, se desesperam tentando forçar a vida a ser algo que ela não é, você aprende a viver exatamente como ela é. E quando isso acontece, sabe o que desaparece? A ansiedade, o desespero, a exaustão. Porque de repente você percebe que não precisa mais gastar sua energia tentando controlar o incontrolável. Você não precisa mais perder noites acordado tentando prever o que não pode ser previsto. Você não precisa mais carregar o peso absurdo de fingir que sabe quem você é, para onde está indo, o que vai acontecer, como vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10. Você pode simplesmente aceitar. E nessa aceitação não existe fraqueza, existe soberania, existe poder, existe uma clareza que nenhuma certeza jamais será capaz de te oferecer. Porque agora você entende, e não dá mais para desentender, que a vida não exige de você respostas. A vida só exige uma coisa: presença. E é exatamente isso que Montaigne e Maquiavel, cada um à sua maneira, vieram te dizer, atravessando séculos, atravessando gerações, atravessando o ruído insuportável de uma sociedade que grita por respostas, mas que, no fundo, só precisa, desesperadamente, de paz. E a paz não está nas respostas. A paz está no abandono honesto, brutal, definitivo da ilusão de que você precisa tê-las. Porque, a partir do momento em que você abraça o caos, o incerto, o desconhecido, ele para de te assustar. E quando isso acontece, você se torna livre, de verdade. Existe uma mentira elegante e sofisticada, disfarçada de virtude, de maturidade, de responsabilidade, que foi enfiada na sua mente desde o momento em que você aprendeu a falar. Uma mentira que te prometeram como caminho para a paz, para a segurança, para a felicidade, para a realização. E essa mentira tem um nome: estabilidade. Te venderam a ideia de que, se você fizer tudo certo, se estudar, se trabalhar, se planejar, se organizar, se esforçar o suficiente, chegará um ponto em que tudo ficará estável, onde sua vida vai, finalmente, parar de oscilar, onde as dúvidas cessarão, onde os riscos desaparecerão, onde você poderá enfim respirar aliviado, olhar para frente e dizer: agora sim, está tudo no lugar. Mas essa promessa nunca se cumpre. Nunca. E não se cumpre não porque você é incompetente, não porque você não tentou o bastante, não porque você deu azar. Ela não se cumpre porque ela é simplesmente falsa. Ela nunca foi real. Ela nunca foi possível. Ela nunca esteve disponível para ninguém. Porque a vida, e aqui vai a verdade maquiavélica, inegociável, inescapável, não foi feita para ser estável. Nunca foi. Nunca será. E quanto mais você tenta agarrar essa ilusão, quanto mais você força a vida a se comportar como se fosse uma planilha previsível, uma equação matemática, um gráfico linear, mais você sofre, mais você se desgasta, mais você afunda em ansiedade, em frustração, em esgotamento mental, emocional, físico e espiritual. Porque toda essa energia que você investe tentando segurar o incontrolável é energia que você não usa para viver.
É energia que você não usa para criar, para crescer, para evoluir, para se expandir. Olhe com brutal honestidade para sua própria história. Quantas vezes você acreditou que estava finalmente chegando lá? Que estava finalmente ajeitando as coisas? Que agora sim sua vida entraria nos trilhos? Que era só resolver isso, acertar aquilo, garantir aquilo outro? E pronto, a paz chegaria? E o que aconteceu logo depois? A vida te mostrou com a sutileza de um soco na boca do estômago que ela não respeita trilhos, que ela não lê seus planos, que ela não tem obrigação nenhuma de se comportar como você gostaria. E, no entanto, mesmo depois de todas essas provas, de todas essas pancadas, de todos esses roteiros destruídos, de todas essas certezas evaporando no ar, você continua tentando, continua insistindo, continua agarrado com unhas e dentes à ilusão de que se controlar mais, se planejar melhor, se antecipar tudo, então, talvez, só talvez, o mundo dessa vez obedeça. Mas ele não obedece. Nunca obedeceu. Nunca vai obedecer. E aqui mora a raiz de 90% da sua ansiedade, de 90% da sua exaustão, de 90% do seu sofrimento silencioso, escondido, disfarçado de "tô bem, só tô cansado". Porque você não tá só cansado. Você tá destruído. Você tá colapsado. Você tá esmagado pelo peso de uma expectativa que nunca será atendida. E que, quanto mais você alimenta, mais ela te devora. E aqui vem a parte que mais dói. E que, exatamente por isso, mais liberta. A estabilidade que você busca não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir. E isso não é um problema. Isso é a chave. Porque no exato momento em que você para de exigir da vida o que ela nunca prometeu, no exato segundo em que você aceita, de forma honesta, radical, inegociável, que a vida é caos, é mudança, é fluxo, é impermanência, algo muda. Algo profundo, algo irreversível, algo que não tem volta. O peso sai dos seus ombros, a exaustão começa a se dissolver. E pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, você sente paz. Mas não é a paz frágil, condicional, ansiosa, baseada na esperança de que tudo fique bem. É uma paz que nasce do entendimento brutal de que as coisas não precisam estar bem, de que você não precisa ter controle, de que você não precisa ter certeza, de que você não precisa sequer saber para onde está indo. Porque a vida nunca te pediu isso. Quem te pediu isso foi o sistema, foi a cultura. Foi uma sociedade inteira baseada em vender a ilusão da estabilidade como moeda de controle psicológico coletivo. E quando você entende isso e não dá mais para desentender, tudo muda. O que antes te fazia surtar, agora te faz rir. O que antes te esmagava, agora te fortalece. Porque pela primeira vez você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. E nesse exato momento você começa a entender, na pele, nos ossos, na alma, porque a estabilidade não é, nunca foi e nunca será o caminho. Porque o verdadeiro caminho começa exatamente quando você larga esse peso inútil e escolhe, consciente e definitivamente, ser livre. Existe um paradoxo que destrói mentes fracas e, ao mesmo tempo, constrói os poucos que têm coragem de atravessá-lo. Um paradoxo que a maioria jamais sequer terá coragem de considerar, quanto mais de viver. E esse paradoxo diz o seguinte: quanto mais você abre mão da necessidade de saber, de entender, de ter garantias, mais livre você se torna. E mais do que isso, mais poderoso você se torna. Porque a liberdade real, não aquela liberdade falsa, vendida em frases motivacionais, nem aquela liberdade plástica das redes sociais, mas a liberdade real, bruta, inegociável, nasce exatamente quando você aceita que não precisa, não deve e nunca vai ter todas as respostas. E que isso não só não te enfraquece,
como te fortalece de um jeito que você jamais imaginou ser possível. Você percebe o quão insano é o jogo que te fizeram jogar. Te ensinaram que, para se sentir seguro, para se sentir inteiro, para se sentir em paz, você precisava saber. Saber quem você é. Saber para onde está indo. Saber o que vai acontecer. Saber como vai ser daqui a 5, 10, 20 anos. Te ensinaram que viver na dúvida era fracasso. Que viver sem respostas era sinal de fraqueza, de despreparo, de irresponsabilidade. E acreditando nisso, você entrou numa guerra contra o caos, numa guerra contra o desconhecido, numa guerra contra a própria vida. Só que essa guerra é impossível de vencer. Ela é desenhada para te esmagar. Porque quanto mais você tenta saber, quanto mais você tenta mapear o imprevisível, quanto mais você força respostas onde só existe movimento, mais você percebe que tudo escapa, que tudo muda, que tudo se transforma, que a vida não se curva, não se dobra, não se ajoelha diante das suas necessidades emocionais. E aqui mora a brutalidade maquiavélica que poucos estão preparados para ouvir e menos ainda estão preparados para viver. Aquele que exige respostas da vida vive eternamente escravizado pela própria ansiedade. Aquele que aceita não saber torna-se finalmente livre. Porque liberdade não é saber. Liberdade é não precisar saber. Imagine isso. Enquanto todo mundo ao seu redor está desesperado tentando construir muros contra o caos, tentando prever, antecipar, controlar, garantir, você simplesmente solta. Solta o peso. Solta a necessidade. Solta o controle. E no exato segundo em que você faz isso, tudo aquilo que antes parecia sufocar, a dúvida, o desconhecido, o incerto, de repente, para de te ameaçar. E começa a te empoderar. Porque quem não precisa de garantias se torna inquebrável. Quem não precisa de certezas se torna imprevisível. Quem não precisa que a vida se comporte do jeito que ele quer se torna absolutamente livre para criar, para se adaptar, para se reinventar, para fazer o que for preciso, sem surtar, sem colapsar, sem quebrar. E aqui vem o detalhe mais cruel e ao mesmo tempo mais libertador de todos. Quanto mais você tenta ter controle, mais fraco você fica. Quanto mais você aceita não ter, mais forte você se torna. Porque quem precisa de estabilidade é frágil. Quem exige garantias é manipulável. Quem não suporta o vazio é previsível. E o mundo, esse sistema que te ensinou a ter pavor do desconhecido, se alimenta exatamente disso, da sua fragilidade, da sua previsibilidade, da sua dependência emocional por segurança, por estabilidade, por respostas. Mas no exato momento em que você quebra isso, no exato segundo em que você olha para o abismo da incerteza e em vez de fugir, você diz: ok, que venha. Eu não sei. E não saber é perfeitamente aceitável. Algo muda de forma irreversível. A ansiedade perde o sentido. O medo se dissolve. O peso some. Porque pela primeira vez na vida você não está mais tentando forçar o mundo a te entregar algo que ele nunca prometeu. Você está simplesmente vivendo, respirando, se movendo, dançando dentro do caos. E aqui surge uma verdade que poucos suportam encarar. A paz não está nas respostas. A paz está na liberdade de não precisar tê-las. E quem entende isso se torna inalcançável, inacessível, soberano, porque o mundo não tem mais nada que possa usar contra você. Nenhuma incerteza pode mais te quebrar. Nenhuma dúvida pode mais te paralisar. Nenhuma mudança pode mais te derrubar. Porque agora você pertence a si. E quando você pertence a si, quando você não exige mais garantias, quando você não faz mais do controle uma condição para viver, você simplesmente se torna livre. De verdade. Agora que você começa a entender,
e sentir que a incerteza não é seu inimigo, mas sim sua libertação, surge uma pergunta inevitável, uma pergunta que separa quem apenas consome esse conhecimento de quem, de fato, aplica e transforma a própria vida. Tá, e como eu faço isso na prática? Como eu saio do vício da ansiedade, do apego do controle, e começo de fato a governar a minha própria mente? E a resposta, meu amigo, minha amiga, não é confortável, mas é absurdamente simples, brutalmente clara, inegociável. Isso é treino, isso é disciplina, isso é decisão diária, isso é filosofia aplicada na carne, nos ossos, na rotina, no pensamento, no comportamento, em cada escolha, em cada sim, em cada não. Porque aqui vai a verdade que ninguém te contou e que, provavelmente, quase ninguém terá coragem de te contar. Você não controla a vida, mas pode e deve controlar sua própria mente. E esse é o único jogo que realmente importa. Por quê? Quando sua mente é refém das circunstâncias, dos imprevistos, do que acontece fora, você é só mais um peão no tabuleiro do mundo. Mas quando sua mente se torna soberana, quando ela para de exigir o impossível, quando ela aprende a operar dentro do fluxo, dentro da impermanência, dentro da incerteza, então, e só então, você deixa de ser peão e se torna jogador. E aqui começam as regras desse jogo. A primeira delas, autoconsciência radical. Isso significa que a partir de agora, toda vez que sua mente começar a criar os velhos roteiros, aqueles filmes internos catastróficos, aqueles pensamentos do tipo, e se der errado? E se eu fracassar? E se não acontecer como eu espero? Você não luta contra eles. Você não tenta calar a mente, você não briga com o pensamento, você simplesmente observa e, na observação, você percebe que esse pensamento não é você. É só um reflexo de uma mente que foi treinada, condicionada, domesticada a temer o desconhecido. E, se foi treinada para isso, pode ser destreinada. Segunda regra, desenvolver a habilidade de soltar. E aqui não estamos falando daquele papo raso, superficial, barato, de solta o universo, confia no processo. Não. Isso aqui não é misticismo de Instagram. Isso é estratégia de vida. Soltar, na prática, significa parar de resistir àquilo que não depende de você. Significa olhar para aquilo que está fora do seu controle, o futuro, as opiniões dos outros, o comportamento das pessoas, as circunstâncias externas, e simplesmente dizer com absoluta honestidade interna: não é meu, não é problema meu, não é minha responsabilidade. E no exato segundo em que você faz isso, metade da sua ansiedade evapora. Terceira regra, rituais de clareza mental. E aqui não tem mágica, não tem atalho, não tem truque. É você, seu caderno, sua caneta, sua própria mente. E o silêncio. Porque não existe autocontrole sem autoconhecimento. E não existe autoconhecimento sem o hábito diário, ou no mínimo regular, de sentar, escrever, pensar, questionar, colocar para fora o que está rodando aí dentro, transformar o caos mental em linguagem, em texto, em pensamento estruturado. Isso não é opcional. Isso é fundamento. Isso é a base. Quarta regra, praticar desconforto de forma intencional. Isso significa que, se sua mente foi treinada desde sempre a fugir do incerto, a rejeitar o desconforto, a correr do que não pode controlar, você precisa fazer exatamente o oposto. Intencionalmente, todos os dias, se colocar em microdesconfortos que te treinam para a vida real. Desde coisas simples, como sentar no silêncio sem estímulo nenhum, sem celular, sem distração, até decisões maiores, como dizer não para situações, pessoas e padrões que antes você aceitava, só porque te davam uma falsa sensação de segurança. E aqui vem a quinta, e talvez mais maquiavélica,
de todas as regras, transformar a incerteza em vantagem competitiva. Porque, enquanto todo mundo ao seu redor está desesperado tentando prever, garantir, planejar cada detalhe, você opera num nível diferente. Você entende que o caos é, na verdade, o terreno mais fértil que existe. Porque quem é flexível, quem é adaptável, quem não depende de garantias para agir, para se mover, para decidir, simplesmente passa na frente. Porque não congela quando o imprevisto chega. Porque não colapsa quando o plano falha. Porque não quebra quando a vida muda. E aqui vai o detalhe mais brutal e mais libertador de todos. O incerto não é o seu inimigo. O incerto é o campo de jogo, onde os livres prosperam, onde os soberanos operam, onde quem domina a própria mente se torna inalcançável. E quando você entende isso e começa a praticar, a viver, a operar nesse modo, algo muda, algo profundo, algo irreversível. Você percebe que a ansiedade começa a desaparecer. Não porque o mundo ficou mais previsível, mas porque agora o mundo não precisa mais ser previsível para você estar em paz. E nesse exato segundo, você começa a entender, na prática, na pele, nos ossos, na respiração, que a verdadeira liberdade nunca esteve no controle. Ela sempre esteve no domínio da sua própria mente. Existe um momento, e talvez você esteja exatamente nele agora, em que não existe mais caminho de volta. Um ponto sem retorno. Um marco invisível, psicológico, existencial, que separa sua vida em dois períodos absolutamente distintos, antes de entender e depois de entender. E aqui vai a verdade crua, nua, maquiavélica e inegociável. Uma vez que você vê, não dá mais para desver. Uma vez que você entende, não dá mais para desentender. Uma vez que você percebe, não existe mais como fingir que não percebe. Você não consegue mais se encaixar nas conversas vazias. Você não consegue mais participar do teatro social como se tudo aquilo ainda fizesse sentido. Você não consegue mais fingir que se satisfaz com o conforto falso da estabilidade, com o consolo medíocre da previsibilidade, com as pequenas mentiras que o sistema vende para quem quer comprar segurança a qualquer preço. Porque agora você sabe, você viu, você entendeu. E uma vez que a verdade te atravessa, ela não sai mais. E isso sim dói. Porque no começo, esse ponto sem volta parece uma espécie de exílio. Parece que você foi arrancado à força da ilusão confortável onde a maioria vive e que, de repente, não existe mais onde se apoiar. As certezas evaporam, os planos perdem sentido, as garantias se dissolvem no ar e tudo o que sobra é você, cru, nu, despido de tudo aquilo que até ontem você achava que era indispensável para viver. Controle, garantias, respostas. Mas aqui mora a virada mais brutal e ao mesmo tempo mais libertadora que alguém pode experimentar na vida. Aquilo que no início parece vazio, depois se revela espaço. Aquilo que no começo parece desconforto, depois se revela liberdade. Porque pela primeira vez você não está mais operando no modo automático. Não está mais correndo atrás de ilusões. Não está mais sendo empurrado por medos invisíveis, por ansiedades inconscientes, por uma necessidade desesperada de controlar o que nunca esteve e nunca estará sob seu controle. E é nesse exato ponto que você percebe uma verdade que muda absolutamente tudo. Se eu não tenho controle sobre a vida, então tudo o que eu preciso é aprender a ter controle sobre mim, sobre sua mente, sobre seu foco, sobre sua energia, sobre sua atenção, sobre suas escolhas. Porque quando você governa a si mesmo, o mundo lá fora pode ser tão caótico quanto quiser. Pode desabar, pode mudar, pode te surpreender, pode ser o completo oposto do que você imaginou, planejou, esperou
E ainda assim, você permanece inteiro. Você percebe que a verdadeira estabilidade nunca esteve no mundo externo. Sempre esteve e sempre estará dentro. E que tudo aquilo que você tentou construir do lado de fora, para se proteger, para se segurar, para se acalmar, nunca foi sobre o mundo. Sempre foi sobre tentar compensar a ausência de domínio interno. E aqui, Maquiavel te olharia nos olhos, sem piscar, sem desviar, sem suavizar, e diria, com aquela frieza cirúrgica que só os que entendem a natureza humana são capazes de ter: aquele que não domina a si, será eternamente dominado pelo mundo. Mas aquele que governa sua própria mente, não pode ser governado por mais ninguém. E quando essa ficha cai, e ela cai de um jeito que não dá mais para recolher, algo muda para sempre. Você percebe que o medo do desconhecido desaparece, não porque o desconhecido sumiu, mas porque agora você entendeu que ele nunca foi seu inimigo. Ele sempre foi sua casa, seu território, seu ambiente natural. E nesse momento, você deixa de ser mais um tentando sobreviver no caos e passa a ser aquele que dança dentro dele, que cria dentro dele, que prospera dentro dele. Porque enquanto os outros gastam a vida inteira tentando construir muros contra o incerto, você simplesmente aprendeu a navegar nele. E aqui vai o detalhe final, e mais brutal, de todos. O preço da liberdade é, e sempre será, a disposição de viver sem garantias, e por mais alto que esse preço pareça ser, ele ainda é infinitamente menor do que o custo de passar a vida inteira escravizado pela ilusão do controle. Então agora não tem mais volta. Você viu, você entendeu. E a partir daqui, só existe uma pergunta que realmente importa. Uma pergunta que não é retórica, que não é poética, que não é filosófica. É uma pergunta prática, brutal, definitiva. Uma pergunta que te persegue a partir de hoje e que mais cedo ou mais tarde você vai ter que responder olhando nos seus próprios olhos, no espelho, sem se esconder, sem mentir para si mesmo. Você vai continuar tentando controlar o incontrolável? Ou vai finalmente assumir o controle da única coisa que sempre esteve e sempre estará nas suas mãos? Você. A decisão agora é sua. E ninguém mais pode fazer isso por você.